Feliz sábado. Vamos orar. Querido Deus, abençoe esse texto que iremos ministrar para honrar e glorificar o teu santo nome. Estamos, Senhor, sair aqui abençoados com a tua palavra. Agradecemos por tudo que já tivemos aqui e realizados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estava compartilhando agora aqui com o irmão Modesto. Faz falta, né? Essas apresentações ainda na igreja. Temos visto muito pouco. E nos dá um... Eu, particularmente, já gosto de pregar, então eu me sinto mais motivado ainda. Que Deus continue abençoando os irmãos. Enquanto puder fazer isso, faça. E às vezes estão carecendo esse tipo de apresentação para louvar o nome de Deus. Irmãos, é um privilégio estar aqui. Tenho um carinho muito especial por essa igreja. Gosto muito de todas as outras, mas tem sempre uma receptividade muito grande. Eu pedi desculpa, irmãos, eu estou com uma tosse, não perceberam, mas isso não vai atrapalhar a pregação do sermão, porque foi Deus que preparou e não foi eu. Abra suas Bíblias em Lucas 19. Um texto muito conhecido nosso, trata da história de Zaqueu, mas vai ser de uma forma diferenciada que os irmãos vão entender que eu quero colocar nesse contexto. Vou fazer duas comparações aqui, uma história de Maria Durã com a Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Este era um homem chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver que era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era ele de pequena estatura. Esse texto de Zaqueu todos nós conhecemos. Eu não vou ler na íntegra, porque ao longo do sermão eu vou estar abordando as passagens de modo geral. Maria Durã tinha apenas 15 anos de idade quando em 1730 foi sentenciado à infamante Torre da Rainha na França. O comando militar esperava ensinar tanto a ela como a outros a necessidade de ceder às leis sociais e religiosas. Amados irmãos, precisamos estar preparados para não ceder nada além do que as leis de Deus. Não podemos deixar que coisas do outro mundo, leis impostas de qualquer forma, venham nos tirar da legalidade do livro sagrado, das leis colocadas aqui no modo geral. Eu digo leis, todas aquelas que vêm para o nosso crescimento, para o nosso plano de salvação, para a nossa vida eterna. Não existe lei melhor a ser seguida como as leis de Deus. Essa Maria Durã, ela foi firme nas suas convicções. E ela ficou com mais de 50 anos presa. No lugar ao qual ela estava presa, tinha vermes, tinha uma série de coisas. Quando ela foi libertada, ela deixou a seguinte mensagem: ventos frios, mosquitos e sons de ferro e pantos ao redor, a grande umidade acontecia os outros. 7 anos e meio antes de sua morte, Maria deixou registrado: Deus nos deu as preciosas verdades bíblicas. Ela fez questão de registrar que foi Deus que nos deu as preciosas verdades bíblicas. Isso é um motivo ao qual não devemos ceder as coisas, entender as coisas de Deus. E os amados vão me perguntar, mas o que diz Zaqueu com essa história? Nós vamos entender agora os propósitos que Deus tem na minha vida, na vida dos amados irmãos, como teve na vida de Maria Durã, como teve na vida de Zaqueu. E muitas das vezes, amados irmãos, nós não entendemos, ou demoramos a entender que Deus nos coloca à nossa frente. O nome Zaqueu quer dizer puro, mas era um homem detestado pelo povo de Jericó, pois seu ofício era cobrador de impostos. Todos nós sabemos que, além dele ser um cobrador de impostos, ele cobrava 3 vezes, 4 vezes a mais. Se beneficiava na desgraça dos outros. Isso, amados irmãos, criou em Zaqueu um ódio muito grande. E pagar imposto, nós já sabemos que não é legal, né? Principalmente nós, vamos pensar nos dias de hoje, pagamos tantos impostos e não vemos nada
sendo usado. Imagina um homem que tinha como sua função cobrar imposto e, além disso, ele ainda aumentava esses valores para o benefício próprio. Então, assim, criou nele um ódio muito grande pela forma que ele conduzia aquele povo, aquelas cobranças. Sem contar que, independente de quem fosse, ele não tinha, como se diz no nosso linguajar, dó, nem pena. Ele cobrava mesmo e aplicava o que ele achava que era certo. Amados irmãos, se o meu trabalho me prejudica o meu relacionamento com Deus, então passamos os limites, meu emprego vai moldando meus valores. O que quer dizer aqui quando eu subi esse texto? Todos nós precisamos do nosso trabalho. Todos nós precisamos do nosso trabalho tirar o nosso sustento. O que não pode, amados irmãos, e isso é colocado aí fora de uma forma errônea, que nós, povos adventistas, servos de Deus, fiéis como somos, deixamos algumas coisas penetrar no nosso pensamento. A nossa fidelidade a Deus, nesse propósito, por exemplo, do trabalho, é não deixar-nos contaminar por uma imagem errada e negativa que tem sido colocada aí fora. E os adventistas, principalmente nós que somos fiéis, guardamos verdadeiramente o sábado, somos vistos de forma diferenciada aí fora. O povo escravo, o povo que não... um bando de loucos, vamos pensar assim, no nosso linguajar de hoje. Mas vai além, amados irmãos. Enquanto um pedreiro constrói a sua casa, a casa é construída pelo pedreiro. Amados irmãos, enquanto nós construímos nossa vida, a nossa fidelidade com Deus, com certeza Ele está nos construindo também. Porque o que está aqui para nós é passageiro. A nossa construção ela é feita com um objetivo: eternidade, plano de salvação. Então, quando as pessoas começam a ver lá fora que nós não temos um construtor na nossa vida, eles estão totalmente enganados. Porque o nosso objetivo, povo de Deus, não é aqui agora. Nós estamos pensando lá na frente, no futuro, numa vida eterna. Só que, se é colocado aí, de uma forma geral, o momento. Pessoas estão perdendo, amados irmãos, sua salvação. Pessoas estão perdendo a esperança, a fidelidade, por estar dando ouvidos aonde não deveria dar. Desacreditando na pessoa de Cristo. Desacreditando na igreja. Por que tudo isso está acontecendo? A artimanha de Satanás. Nós, povo de Deus, no modo geral, estou falando da igreja adventista do sétimo dia, que se diz professar a Deus, às vezes tem colocado Deus em segundo plano. Às vezes tem pensado que Deus não tem olhado para ele como se deve olhar. Não tem deixado a sua construção se firmar como deveria. E a minha pergunta é: a sua construção está numa areia ou está numa rocha? Faça essa pergunta para vocês. Responda vocês mesmos. Amado irmão, Zaqueu era um homem rico, ele era um funcionário da alfândega, que sentia o desejo de ter uma vida melhor. Aí começa a mudança de Zaqueu. Irmãos, tem muitas pessoas aí fora, carentes, necessitando de ter uma vida melhor, na dependência da pessoa de Cristo Jesus. Faltando na vida das pessoas um abraço, uma palavra, a entrega de um folheto, um amor verdadeiro. Zaqueu ele almejava só vir a Cristo. Nós conhecemos a história que ele viu muito mais do que ele queria. O objetivo de Zaqueu, quando ele sentiu a necessidade de ter uma transformação, ele foi além. Ele não parou por ali. Quero só ver a Cristo, mais nada. Irmãos, tem muita gente precisando não só ver Cristo, sentir Cristo no seu coração, sentir Cristo na presença da sua família, estruturando o lar. E Zaqueu começou a ter esse pensamento. Zaqueu estava tão desejoso de ver a Cristo que estava disposto a fazer qualquer coisa, até mesmo subir numa árvore. Ele fez isso. Sobe numa árvore. Cristo o contempla. Por que Cristo olhou para ele?
amados irmãos, Ele tem olhado para nós todos os dias. O problema é que nós viramos vezes o rosto. Não contemplamos o olhar de Cristo no nosso dia a dia. Não contemplamos a pessoa de Cristo nas nossas atitudes. Não contemplamos a pessoa de Cristo no nosso trabalho, na nossa escola, ou até mesmo. É lamentável algumas coisas. Também estávamos compartilhando há pouco ali, na salinha de espera, como as pessoas estão deixando a pessoa de Cristo em segundo plano. Agora nós, a palavra para nós. Como tem pessoas deixando Cristo em segundo plano e achando que servir a Deus é só no sábado pela manhã. Mais além. É só no espaço físico da igreja, não. É no dia a dia. Nas atitudes, no pensamento. Por exemplo, que eu falei do amado irmão. Não deixa perder esse cântico, esse louvor na igreja com esse pedido. Não deixa, amado irmão, de amar o teu povo. As pessoas estão deixando de amar o teu povo. Amado irmão, o que você faria se visse o pastor da sua igreja pendurado num galho de árvore? É muito engraçado, né? O pastor, mas daquele tamanho não tem pendurado num galho de árvore para ver a Cristo. Eu fiz essa colocação só para descontrair um pouco. Deus não quer que eu fique trepado num galho de árvore. Ele quer muito mais do que isso. Deus quer, amado irmão, que o seu líder, que a sua igreja, que o seu povo aqui reunido não fique trepado em galho de árvore para ver a Cristo. Vá ao seu encontro com um coração puro, verdadeiro e fiel. A fidelidade a Deus precisa ser reestruturada de novo. Falarmos que somos fiéis, mas na primeira adversidade nós damos as costas. Está normal nos dias de hoje. Jesus viu que aquele homem na árvore ali enxergou a necessidade. Irmão, nós não sabemos a necessidade das pessoas que nos cercam. Vocês têm parentes, amigos, pessoas que vocês amam. Que Jesus está olhando para eles, mostrando para eles a mudança que eles precisam fazer. Aqui dentro da igreja, não conheço a todos, mas tenha certeza que Jesus conhece o seu coração. Tenha certeza que Ele está olhando para você. Pega o seu problema, pega a sua dificuldade. Se você não tem nenhum, amém por isso. Mas deposite para Jesus. Eu preciso, Senhor. Melhor estar contigo. Eu preciso te enxergar melhor. Eu preciso, Senhor, ser uma pessoa diferente. E Jesus viu isso em Zaqueu. Jesus olhou para Zaqueu e percebeu que Zaqueu tinha necessidade de estar com ele. E nesse momento Jesus olha para ele, como olha para mim, como olhou para vocês um dia, e continua olhando para mim, e continua olhando para vocês ainda. É que ele sabe, certeza, que temos para com ele. Não vamos deixar, amados irmãos, Satanás nos afastar da pessoa de Cristo Jesus. Você lembra o dia que vocês foram batizados? Você lembra o dia que vocês tiveram um encontro verdadeiro com Cristo? O amor e a alegria. Só que com o tempo isso vai se esfriando e nós não podemos. Nós temos que ter isso diariamente. A alegria de como nós entramos dentro do batistério. A alegria tem que permanecer. Só, amado irmão, que tem que se esfriar. Não pode se esfriar. Porque Jesus está nos olhando todo dia, dizendo para você: eu cuido de você. Eu te ajudo no que for necessário. Mas nós optamos fazer aquilo que a gente acha que está certo. Daqui eu só queria ver a Jesus no encontro da criatura do ser humano com o Criador e Redentor. As bênçãos alcançadas são maiores do que pensamos e esperamos. Deus sabe o que nos falta para sermos pessoas diferentes. Por isso, Cristo faz a diferença. Mas, irmãos, eu sei que eu li um pouco rápido, vou ler mais pausado essa parte. E a gente vem refletindo todas essas palavras que eu vou estar dizendo aqui agora. No nosso encontro de criatura, do ser humano com o Criador, o nosso Redentor, as bênçãos alcançadas são maiores do que pensamos e esperamos.
para nós alcançarmos tudo aquilo que nós almejamos. Não estou falando aqui, amados irmãos, de bens materiais, eu estou falando de plano de salvação, eu estou falando de vida eterna, de trazer aquelas pessoas que vocês amam, e ter um encontro verdadeiro com Cristo, como um dia eu tive, como um dia vocês tiveram. Eu tenho certeza que tem muitos pais, tem muitos avós, tem muitos irmãos aqui que ainda tem um desejo de coração de ter alguém junto de vocês, sentado aqui nesse banco da igreja, que foi alcançado. É alegria. Por isso que a gente fala que a alegria do céu vão lá, pessoas se batizando. Viu a oportunidade? Porque, olha, o nosso encontro é melhor e maior do que aquilo que nós almejamos. Só que nós estamos fazendo o inverso das coisas. Nós não estamos indo ao encontro de Cristo como deveria. Nós não estamos. Parece que nós estamos assim, tratando a pessoa de Cristo de qualquer jeito. Está além. Aquela pessoa que vocês estão orando. Nós estamos tendo uma campanha muito linda, muito bonita. Amigo de oração. Trazer seu amigo. É um projeto fantástico. É você pegar 2 nomezinhos só e acreditar que aqueles 2 nomes podem ter um encontro verdadeiro com Cristo. Se não for agora, não tem problema. Não entristeça, mas faça a sua parte. Faça com que essas pessoas tenham, amados irmãos, o privilégio de alcançar as bênçãos que nós temos alcançados. Por isso, Cristo, irmãos, tem feito a diferença nas nossas vidas. Ninguém aqui está aqui hoje porque sabia que o Ronaldo vinha aqui pregar. Todos de vocês que estão aqui hoje, vocês têm um encontro com Cristo. Vocês sabem que precisam da pessoa de Cristo. E louvado seja Deus por isso, que é isso o verdadeiro propósito. Mas que não fique, amados irmãos, só entre essas 4 paredes. Vá além disso. Não estou falando, longe de mim, está julgando algum irmão que não é isso. Estou querendo fazer uma colocação na forma geral. Estarmos aqui cultuando a Deus é uma ordenança divina. Não estamos aqui brincando com a pessoa de Deus. Mas precisamos ir mais além do que isso. Todos os irmãos que viram, amados irmãos, Jesus murmuraram dizendo: Jesus hospedaria um pecador. Cristo não se importou e não se importa com isto, pois Ele quer que no seu lar, na sua vida, no seu coração, você não seja o maior pecador. As pessoas criticaram a Cristo quando Ele foi para a casa de Zaqueu. E a resposta deles é essa: Cristo não vê nada disso. Todos viram murmurar dizendo que Cristo não se importou, não se importa. Por isso, Ele quer em seu lar, no seu coração. Irmãos, deixe falar o que quiserem de nós. Vamos pregar a palavra de Deus. O que nós precisamos é fazer aquilo que é uma ordenança divina. Pregar o Evangelho, alcançar as pessoas para Cristo Jesus. Porque Ele conhece o nosso coração. Não importa o que aquela pessoa possa estar hoje nesse projeto de oração, no dia a dia, buscando para Cristo. Não importa o que Ele fez, mas leve para ele a palavra de Cristo. Diz para ele: há uma esperança para ti. Há uma esperança para você. Eu contei, não sei se eu contei aqui uma vez, nós estávamos numa campanha entregando folheto. Eu cheguei na rua entregando folhetos, tinham dois senhores sentados numa árvore, lá em Guarulhos, quando eu morava lá, um calor terrível naquele dia. Eu fui entregar um folheto, era um missionário que ia nos visitar. Ele chegou para mim e falou assim: lá vai ter bolo? Eu falei: não. Lá vai ter refrigerante? Eu falei: não. Porque ele já estava querendo me ironizar pelo folheto. Aí começou, né? Com risadinha. Aí eu entreguei o folheto dele, voltei e falei para ele assim: só que tem um detalhe. Tudo que o senhor está querendo, realmente lá não vai ter. Não vão ter bolo lá, não vão ter guaraná lá, mas lá vai ter uma palavra que pode mudar a sua vida. Então, irmãos, vamos a campo. Vamos pregar o Evangelho. Se as pessoas te ironizarem, tem problema. Está cumprindo o que Deus pediu para fazer. Pessoas como Zaqueu e outras mais estão
precisando desse amor verdadeiro de Cristo. Há uns 4 meses atrás, a associação nos entregou uma listagem com diversos nomes de pessoas que procuram, através da TV Novo Tempo, um encontro com Cristo. E nessa listagem, eu e minha sobrinha resolvemos ligar para aqueles nomes. Na nossa primeira ligação, uma senhora chamada Helenice. Nós ligamos, nos apresentamos. Ela falou assim: não, eu liguei sim. Eu gostaria muito que vocês viessem dar estudo para nós. E eu e minha sobrinha e minha cunhada demos esse estudo durante os 27 estudos. Não foi na semana passada, não minto, semana retrasada. Ela se batizou na Helenice. Irmão, não estou falando isso. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito pé no chão. É me exaltar, longe de mim. Mas é acreditar nos projetos que a igreja tem colocado. E para a honra e glória de Deus, no penúltimo dia do estudo, eu falei para ela: mas Helenice, semana que vem termina o nosso estudo. Vamos conversando, e ela falou assim: não, irmão, minha preocupação agora não é semana que vem. É o irmão marcar o meu batizado. Aí foi na semana seguinte, a última semana, fui lá dar o último dia do estudo e preenchi a ficha dela. Ela falou assim: meu esposo quer se batizar. Por que eu estou falando isso? Irmãos, tem muita gente precisando de um encontro com Cristo. Sabe a decisão da liderança da igreja de dar essa listagem para nós? Confesso, nós ligamos muitas ligações. Alguns falaram: eu vou pensar, depois eu retorno. Mas na primeira ligação, Deus nos honrou com esse casal primeiro. Coloca no dia a dia, no coração de vocês, o que vocês precisam ter um encontro verdadeiro com Cristo. Vamos fazer isso de uma forma diária. Às vezes a gente vem vivendo ameniza tantas pessoas fora do caminho do Senhor. Pelo fato de Cristo expressar seu desejo de ir à casa de Zaqueu, ele foi tocado pelo poder do Espírito Santo. Toda vez, amados irmãos, que vocês saírem para fazer uma visita, não estou falando que vocês não façam, converse com Deus antes. Naquele momento ali, Deus vai agir através do poder do Espírito Santo naquelas pessoas que vocês têm almejado, como a Maria do Ana na sua fidelidade, como Zaqueu, como no nosso dia de hoje. A sua fidelidade. Deus tem se amado. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele afugenta o egoísmo. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele afugenta o orgulho. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele afasta a exaltação. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele afasta a ganância. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele afugenta os desejos. Deixe Jesus entrar. Que ele vai limpar tudo, mas entrar verdadeiramente. Eu estava falando com um caso aqui na escola. A única coisa que Jesus quer de nós é um coração puro e verdadeiro. Então, quando você abrir o seu coração, ou falar para as pessoas lá fora, deixe Jesus entrar no seu coração. Verdadeiramente, puro. Tudo isso aqui, ele faz isso, joga fora. Mas para isso, eu tenho que ter a certeza que eu estou deixando Jesus entrar no meu coração. Eu tenho muito cuidado, irmãos, quando eu estou pregando, não transparecer que é o Ronaldo. Não, pelo contrário. É certeza que o que está por vir é Cristo Jesus em minha vida. Amém. Quando Jesus entra na vida da pessoa, ele entra por completo. Cristo em seu coração fez com que sentisse a necessidade de sermos fiéis. Irmãos, Cristo entrou no coração daquele homem, Zaqueu, que maltratava as pessoas com os impostos, e fez com que ele fosse fiel.
que tivesse uma fidelidade, porque ele deixou verdadeiramente Cristo entrar no seu coração. E a necessidade de ser fiel tem sido grande nos dias de hoje. E minha pergunta, reflexão é: qual tem sido a sua fidelidade com Deus? Eu não estou falando, irmãos, fidelidade de dízimo de oferta. Quando a gente fala fidelidade, é nos mínimos detalhes. É da hora que levantamos, a hora que vamos dormir. Temos conversado com Deus, temos falado com Ele. Qual tem sido a minha fidelidade lá fora? Como as pessoas estão me vendo lá fora? Como uma pessoa que fica dando volta na outra, que anda com a boca suja. Sermos fiéis a Deus é em tudo. E a nossa fidelidade, irmãos, se estamos falhando em alguma delas, Deus nos dá a oportunidade de restabelecer. Ele só quer o quê? Que conversemos com Ele, através das nossas orações. Mas não. Ainda continuamos fazendo aquilo que a gente acha que está certo. Sermos fiéis a Deus nos dias de hoje temos implicado um amor muito grande. Porque as coisas estão cada dia mais nos sendo apresentadas para estarmos nos afastando do caminho do Senhor. Amados irmãos, Cristo em nosso coração nos proporciona uma vida de fidelidade. Quando Jesus entra na nossa vida, há muita gratidão e há muita liberalidade. Você tem sido grato a esse Cristo que está na sua vida? Como você tem sido grato a Ele? Chegando atrasado no dia de culto, dando uma imagem distorcida da sua pessoa no dia a dia. O conselho que eu dou para os meus amados irmãos, já fiz isso várias vezes e é muito bom. Tire um tempo, você com Deus, só você e Deus. Deposite para Ele. Fala, Senhor, eu preciso. O Senhor me corrija nessa minha necessidade. Ou faça um casal junto. Uma vez eu falei para minha esposa: vai lá para o shopping, no domingo. Eu preciso hoje estar sozinho. Eu quero ter uma intimidade com Deus. Mais ainda. Poderia estar junto com ela. Mas naquele dia, eu senti a necessidade de estar sozinho. Irmãos, isso não é pecado. Isso não é errado. Às vezes nós precisamos deixar um pouco os problemas de fora, do trabalho, até mesmo da nossa correria do dia a dia na igreja. Às vezes nós não temos nem tempo. E aí se envolve com tanta coisa e começamos, irmãos, a não lembrar de Deus. Eu falei: Senhor, ajude-me naquilo que eu preciso. Ajude-me a ser um servo fiel a Ti. Tenho procurado ao máximo ser fiel a Ti. Então, irmãos, faça isso. Não tenha vergonha de falar para Cristo aquilo que você precisa, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. É só isso que Ele quer da gente. Um coração puro, verdadeiro e sincero. Eu confesso, irmãos, que foi muito bom. Há um tempo atrás, eu estava estudando demais. Quem conhece, eu estou no quarto ano de engenharia. Fiz trabalho da igreja, sou um dos anciãos. Cheguei na faculdade, tive um lapso de memória. Hoje estou com 48 anos. Eu comecei a pensar: eu tenho que botar o pé no freio. Eu não tenho que abraçar tudo. Era 2 horas, de pouco da manhã, eu estava estudando. Eu cheguei em casa, a Odete me olhou assim:
uma coisa aconteceu. Eu falei para ela, aconteceu sim. Deu branco total. Procurei, problema na empresa, aí foi um acúmulo. Eu falei para Deus, Senhor, ajuda. Estou carente de ti. O que eu estou fazendo? Será que a engenharia é o primordial na minha vida? E Deus me respondeu. Procurei ajuda médica. O psicólogo falou, Ronaldo, você está com estampa. Diminua. Não me emociona, irmão, porque Deus me deu a oportunidade de continuar fazendo aquilo que eu gosto. Pregar o Evangelho, visitar. Só que ele me ensinou que nem tudo tem que ser eu. Então, hoje lá na Vila Menusa, nós dividimos muito bem isso. Continuo fazendo meu curso. Só que a fidelidade de Deus veio de uma forma positiva para mim. Foi onde eu fiz essa avaliação. O que adiantava eu com 48 anos ser acamado porque outras coisas mais, porque eu achava que tudo eu tinha que resolver. Hoje, irmãos, se eu tirar uma nota baixa ou o que for, tem problema. Existe a oportunidade de recuperação. Mas existem algumas recuperações que não dá. Eu louvo a Deus por ele mesmo ter me colocado que eu precisava cuidar de mim. Que eu precisava entender os propósitos dele. Então, quando eu digo para os amados irmãos, eu falo de uma forma carinhosa, não é criticando os irmãos, de termos um comprometimento melhor com Deus, uma fidelidade melhor a Deus. Eu falo isso para o nosso crescimento mesmo, para a gente alcançar, amados irmãos, aquelas pessoas que a gente ama, que a gente gostaria de ter tido um encontro verdadeiro, como nós tivemos. Amados irmãos, cada um deve contribuir segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que damos com alegria. Não estou falando de dízimos e oferta. Dê a Jesus o melhor. Faça o melhor para Ele. Mas com sacrifício dentro das suas modalidades. Só isso. As irmãs que cuidam da igreja, limpa essa igreja da melhor maneira possível. Os líderes dessa igreja, os seus anciãos, eles vão fazer o melhor. É isso que Deus quer. Que façamos o melhor para Ele com alegria. Que Ele nos recompensa. E a melhor recompensa, amados irmãos, nós sabemos qual que não é agora. A nossa recompensa vai vir no futuro. Na nossa vida eterna. Através do nosso plano de salvação. Mas o povo de Deus está invertendo as coisas, estão preocupados com as coisas atuais. E não é isso que Deus quer. Amados irmãos, no momento que reconhecemos a Cristo, tudo aquilo que possuímos não é nada. Eu estava anteontem, me arrumando para ir para a faculdade, estava num canal lá, não sei se era da Renda, eu estava escutando uma briga. Com a herança de 1 bilhão que o pai deixou para a filha. Ele morreu, ele deixou 1 bilhão. Está lá, uma briga enorme. Por quê? Porque estou pensando no hoje. Quando nós morrermos, todos nós sabemos o que nós vamos levar. Agora, o que nós podemos obter no futuro? Como nós somos fiéis a Cristo. A vida eterna. Amados irmãos, se não formos vividos com Deus como verdadeiros e mordomos,
Quem sabe o que nos falta é encontrarmos a Cristo na estrada da vida. Ouvimos o chamado de Jesus, solicitando que desçamos depressa das árvores onde estamos trepados. Jesus tem chamado a gente todo dia. Jesus tem nos chamado para fazer com que aquelas pessoas desçam dos lugares errados onde elas estão, para ter um encontro verdadeiro contigo. Jesus tem nos chamado dentro do teu povo aqui reunido, de um coração sincero e verdadeiro. Possamos, amados irmãos, descer os pedestais da vida, que tem nos atrapalhado ter um encontro com Cristo. Possamos, amados irmãos, como Zaqueu, mudarmos a história e a trajetória de muitas pessoas. Como eu falei anteriormente, amados irmãos, vocês têm pessoas que vocês amam. Vocês têm pessoas que vocês desejam ser alcançadas em Cristo Jesus. Eu vou pedir aos amados irmãos que se levantem. Aqueles que sentem no seu coração o desejo e a necessidade de trazer alguém para Cristo. Vamos estar orando, Senhor. Deus conhece nossas intimidades. Eu tenho, amados irmãos, entristecido de uma forma geral, quando nós vamos aos trabalhos missionários, vejo que não estão a sério as coisas de Cristo. Por outro lado, eu, dentro das minhas avaliações, eu sei que isso também são coisas que fazem parte para o nosso crescimento espiritual. Feche os seus olhos. Imagine as pessoas que vocês gostariam de ter um encontro com Cristo. Eu vou estar orando. E ao término, aí vocês orem aí. No lugar que vocês estão. Não é palavras bonitas, não é nada disso. É falar para Cristo. Quanto vocês amam essas pessoas que ainda não foram alcançadas e precisam ser alcançadas. Eu vou dar um tempinho para os amados irmãos estarem orando. Em seguida nós vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar essa oportunidade de termos, Senhor, uma intimidade contigo. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar a oportunidade de nos elevar em oração ao teu trono de graça. Abençoa, Senhor, essas pessoas que os amados irmãos estão colocando seus pensamentos da verdade, suas orações. Dê a eles, Senhor, o privilégio de conseguir, Senhor, trazer para um encontro verdadeiro contigo. Ajude-nos, Senhor, que essas pessoas a qual os amados irmãos estão pensando possam ser impactados, Senhor, com a tua palavra. E que eles possam, Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome, serem exaltados também. Eles possam, Senhor, pedir um estudo bíblico, ser acompanhados, Senhor, que eles sofrem, os irmãos sofrem, Senhor, por essas pessoas não terem ainda um encontro verdadeiro contigo. Sabemos, Senhor, que o Senhor conhece tudo, mas precisamos, Senhor, nos fazermos acreditar mais na sua soberania. Como Zaqueu um dia reconheceu, Senhor, que precisava ter um encontro verdadeiro com Cristo. Como a Maria do Branco, que passou mais de 50 anos presa, Senhor, e não perdeu, Senhor, a sua fidelidade a Ti. Transforma, Senhor, o nosso coração. Faça, Senhor, que a gente possa ser firmes nos seus propósitos. Que possamos, Senhor, ter uma fidelidade para contigo. E, para cima de tudo, o Teu nome seja honrado e glorificado. Continua nos abençoando no decorrer desse dia.
O JA, que terá às 17 horas, o curso, Senhor, de diáconos e diaconisa às 16 horas. Que possamos, Senhor, fazer tudo para honrar e glorificar o teu Senhor. E leva, Senhor, aos nossos lares sob a sua proteção. Te agradecemos por ter cuidado de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.